assunto, ó. Tá vendo? Perdi essa. Júlia, pega o fogo. Poxa, perdi. Eu tô fazendo canjica. Ai, que delícia. Perdi essa. Poxa, se eu já estivesse gravando, eu ia pegar essa. Júlia apaga o fogo. Ah, maravilhoso, né? Júlia apaga o fogo na hora que a gente vai falar disso, de cozinha e comida. É isso. Porque assim, eu não sei se você estava ouvindo, mas a panela de pressão tá ligada, né? Uhum. Aí eu tô fazendo canjica, que elas estão esperando, minha filha e minha sobrinha. Aí eu Poxa, falei, pô, tá, tem que apagar. você está falando disso, de panela de pressão. Hoje eu conversei com Rebeca, né, de manhã, e ela estava falando que eu tenho medo de panela de pressão, eu tinha medo de panela de pressão. E eu queria saber, eu fiquei com isso na minha cabeça para perguntar ela por que ela tem medo de panela de pressão, ou tinha medo de panela de pressão, e acabei esquecendo de perguntar. Algumas pessoas têm medo de panela de pressão, né? Talvez algum trauma, né? Alguma coisa que viram, né? É. Você não tem medo de Pode panela de ser. pressão? Não, então, olha só, uma vez eu acho que você podia usar isso, hein? Ah. Uma vez é sério, aqui em casa eu geralmente uso 2 panelas de pressão, né? E assim, porque às vezes estou fazendo uma coisa doce, salgada, frescuras, né? Eu não gosto de usar a mesma panela. Aí a panela explodiu. E assim, eu já tinha ouvido várias histórias sobre panela explodir. Só que não tem, é igual parto. Todo mundo te conta, mas você não sabe o que é até a hora que você vive, né? Uhum. E aí, assim, a panela estava lá na cozinha, eu fui para a sala e tudo. Daqui a pouco eu escutei um barulho. Quando eu voltei, era fogão amassado, feijão no teto, feijão nas. Sabe? Olha, era uma coisa horrível. Ainda bem que você não estava lá, né? Eu Você está na vivi a beira do fogo. experiência. Horrível. Talvez isso pode ter acontecido com alguém, né? E ela ter ficado com medo, porque é muito ruim, vou te falar. Agora não, né? Hoje em dia já tem panelas de pressão que tem sistema de segurança. Então, isso que acontecia antigamente, né? Da válvulazinha sair, isso já não acontece mais, né? Por causa do sistema de segurança. Mas tem gente que fica com trauma, né? Uhum. Então, aproveita e E me aí, fala. então, cozinhar, né? Primeiro você se apresenta, Jaque. Senão a gente entra na conversa, Ah, você nem se apresentou ainda. tá. O meu nome é Jaqueline Cordeiro, sou professora de história, sou mãe, sou estudante, amo estudar, amo trabalhar, amo minha profissão. Sou professora por opção, escolhi ser professora. A época que eu entrei para a UERJ, eu também entrei para Estácio para fazer direito, porque era vontade do meu avô. Fui aí até o terceiro período e vi que direito não servia para mim. E me descobri na história. Então, fiz história, depois fiz geografia, fiz pós-graduação em culturas africanas e acabo de terminar o mestrado em educação, falando de escola também, né? Do meu dia a dia, do meu cotidiano, das relações que a gente cria. E falar de comida é algo muito prazeroso. Por quê? Eu sou uma pessoa que amo cozinhar. Então, cozinhar me faz muito bem. Eu sempre sofri porque eu sempre fui muito gorda. Então, eu nunca tive o corpo que eu tenho hoje, apesar de não ser magra hoje, né? Mas eu nunca tive esse corpo. Então, aos 12 anos, eu pesava 68 quilos. E aquilo sempre foi por conta de ter dinheiro na mão, então eu posso sair para lanchar. Ter dinheiro na mão, eu posso comprar alguma coisa para fazer coisas gostosas. Quando em 2015 eu fiz a bariátrica, eu automaticamente, né, muitas coisas foram cortadas ao ponto de quantidade. Porque comer eu como de tudo, mas em quantidades muito menores. No entanto, o prazer de cozinhar não deixou de existir. Mas como que ele existe hoje? Né? A cirurgia me mudou muito. Mas hoje ele existe no fato de eu ter prazer de fazer e ver pessoas felizes por comer. Então, eu sempre posto bolo, coisas que eu faço na cozinha, nas minhas redes sociais, mas muitas vezes eu não como,
porque eu não acho graça. Então, por exemplo, algo que você conhece muito, que é a pipoca, né? Sempre fez sucesso na pós-graduação, nas aulas do mestrado, nas minhas turmas de disciplinas obrigatórias, eu sempre levei pipoca. E a pipoca sempre foi vista como algo discriminatório, tá? Quando eu falava aqui em casa que eu ia levar pipoca, ou então falava para a mamãe, mamãe, eu vou levar pipoca para a reunião, aí eu sempre ouvia assim, cruzes, pipoca? Né? Em vez de você levar um negócio mais gostoso, você vai levar pipoca? O que as pessoas vão fazer com pipoca? Ninguém gosta de pipoca. Então, assim, a pipoca ela sempre foi muito mal vista pelos meus. No entanto, desde a pós-graduação, que foi quando eu comecei a levar pipoca, nossa, a pipoca fazia tanto sucesso, mas tanto sucesso que, assim, praticamente todas as aulas eu levava pipoca. E aí ingressei na UERJ com a pipoca, né? E antes de ontem, só não teve pipoca na minha defesa porque foi remota. Mas hoje mesmo já acabei de fazer pipoca ali, minha filha comeu, com minha sobrinha, meu marido, todo mundo comeu pipoca. Então, assim, o fato de eu ver as pessoas felizes, isso me faz muito bem. E eu acho que eu tenho isso, né, comigo. Cozinhar é isso, né? Quando a gente gosta de cozinhar, não é, nem sempre é para comer aquela comida. Porque eu costumo dizer que eu estou enjoada de comer minha comida, ainda mais em época de quarentena. Que a gente não cozinha, né? Eu tenho uma correria de 4 escolas, mais mestrado, mais filho, mais casa, mais os pais, mais todo mundo. Então, assim, eu nunca cozinho, só fim de semana. E, de repente, na quarentena, não tem jeito. Entre um intervalo e outro das aulas online, eu tenho que botar o feijão no fogo, aí vejo o arroz, vejo que carne vai fazer, descongela a carne do dia seguinte e vejo se está pronta. E queimo, porque às vezes eu esqueço o fogo ligado, então vai queimar. Mas aí agora não tem jeito, né? A gente tem que comer a comida da gente todo dia. E aí, às vezes, a gente fica muito sem graça. Mas quando eu faço que alguém fala, ai, tá tão gostoso. Gente, aquilo me dá um afago no coração que é tão bom. Gosto muito. Então, assim, me realizo. E aí, para usar a geografia da minha formação, né? Eu posso dizer que a cozinha, em certos momentos, é o meu território. E é um território de prazer, porque assim, às vezes com a cabeça muito cheia, né, muita coisa para fazer, eu vou e arrumo de fazer um bolo, de fazer um prato diferente, e aí eu fico bem. Então é uma terapia. Cozinhar para mim é uma terapia. É isso? Ai. Eu vou dar um pau, tá? Tá gravando? Tá. Então, é isso, a gente está falando, porque assim, uma coisa, né, eu fui percebendo nessas conversas que eu primeiro achava que falar de comida e cozinha era a mesma coisa. Depois eu fui vendo nas conversas que não é exatamente a mesma coisa. Às vezes as pessoas têm uma relação com a comida e tem outra relação com a cozinha. Então, e às vezes tem uma relação com a comida do gostar de comer e não do gostar de fazer, e vice-versa. Né? Então, por isso que eu estou perguntando isso, qual é, né, a sua relação, quais são os seus afetos, né, com a comida e com a cozinha, né? E você, de certa forma, já falou as duas coisas, né? Você fala da cozinha como um território, achei isso tão bonito, trazendo essa ideia da geografia, né? E você já falou também um pouco da cozinha, da comida, né, da tua relação com comer, né? Mas a gente usa isso. A gente usa isso, até eu botei o negócio da geografia, mas é assim, porque por acaso ontem eu dei aula desse assunto, né? Então estava falando com as crianças, e aí o que acontece? Na geografia. Geografia, território e comida. Geografia e território. Aí ontem, eu falando com as. E por acaso, você talvez possa usar isso como exemplo no seu trabalho em alguma parte, porque quando a gente vai explicar, eu vou explicar território. Eu estou falando com crianças de 10 anos de idade. E é muito difícil, assim, certas coisas, certos nomes, certos conceitos, né? Porque eles vão entender naquela coisa empírica. Então, tudo que eles fazem todo dia, para eles é o certo. Aí, de repente, eles vêm para a escola, entram no 6º ano e começam a descobrir que o cotidiano deles tem nome
e esses nomes têm conceitos, e esses conceitos vão ser trabalhados, então para eles é muito difícil isso. Então, um exemplo que eu dou, e aí eu acho que tem tudo a ver com você, é justamente esse. Quando eu estou ensinando espaço geográfico, paisagem, aí vem território. Aí o livro sempre traz assim, território é onde você tem a sensação de posse. E aí as crianças olham assim, né, e ficam, Jaque, eu não entendi. Aí eu falei, peraí que vocês vão entender. Quando a vovó, a mamãe tá fazendo comida, e aí tá, quando a vovó e a mamãe, né? Porque aí também é o lance da figura feminina. Mas eu sempre uso isso. Quando a vovó e a mamãe tá fazendo comida, e você vai lá enfiar uma colher na comida que ela tá fazendo para roubar um pedacinho, qual é a frase que ela fala? E aí, Noali, é assim, quase unânime, entendeu? Sai da minha cozinha! E isso eles entendem. Então eles viram e falam assim, pois é, tia, então lá é o território delas. Porque aquela cozinha é delas. Elas falam, deixa a minha louça, né? Eu vou fazer a minha comida. Então, essa relação que a mãe, a avó, seja, né, o que quem for da família, tem, é como se fosse uma redoma fechadinha e você só pode entrar depois que acabar. É igual um livro, né? Você só pode ler depois que o autor escreve. Então, enquanto ele está escrevendo, que ele está fazendo a comida, ninguém pode. Então, tem que esperar a comida ficar pronta, passar por todo o processo, e aí tem o processo de cheiro, né? Que aí fica, ué, mas o que você está fazendo? E aí os cheiros denunciam, né? Eu não sei como você mora aí, mas aqui em casa é assim, tem a minha casa e mais à frente da minha sogra, da minha cunhada, mas todos estão relacionados por um quintal comum, né? E assim, não tem como você fazer uma comida e a outra pessoa que está em outra casa não saber o que você está fazendo. Então fala, hoje é peixe, hoje é frango, né? Porque o cheiro, ele denuncia aquilo ali. E isso também é espetacular, né? Porque às vezes você nem está com fome e nem está com vontade de comer, mas só de sentir o cheiro. Ó, gente, cheiro da padaria, do pão saindo. Tem coisa melhor? Cheiro de bolo, né? Então, assim, são os entrelaces, né, disso, né? Em relação a cheiro, a estar pronto, a fazer, aquilo ali ser seu. Porque geralmente as crianças pequenas, minha sobrinha faz assim, posso te ajudar a fazer o bolo? Então, é como se o bolo fosse só meu. E aí, quando o bolo está pronto, ela tem prazer de falar, eu fiz com ela. Né? Então, assim, o bolo passa a ser dela, porque ela também fez o bolo. Então, isso é muito legal, né? Eu gosto muito dessa mágica, assim, da comida. Muito legal, muito interessante isso que você está falando, porque essa situação, né, essa ideia de posse é incrível. Eu também sinto um pouco disso, né? Onde a gente tem o controle daquela coisa ali. E você falando dessa experiência do bolo, né? Ah, posso te ajudar a fazer como se o bolo fosse seu e depois, eu também fiz o bolo passa a ser dela. É legal porque, assim, e na verdade, né? Na verdade, a gente está fazendo alguma coisa não para nós, é como você falou, a gente está fazendo para o outro, né? Mas no final, porque criamos, é nosso. É identidade. Fazemos, né? Estamos criando aquilo ali é nosso. E mesmo que a gente vá dar para o outro. Incrível, menina, isso. Estou fazendo uma outra conexão aqui, porque eu faço um outro curso também de radiestesia, né? Outra coisa, nada a ver com isso. Incrível. E aí a gente pesquisa, estuda muitas questões das energias, como a gente cria energia, bloqueios, campos energéticos, muita coisa. Isso é muito legal. E aí a gente fala muito assim da criação. A gente cria, então é nosso. Se a gente criou, mesmo que seja para o outro, mas é nosso, porque é a gente que está criando. Nada a ver, tá? Mas olha só. Eu fiz essa conexão assim. Não, eu vou te falar. Você está falando isso? Olha aqui, eu acho que o que você falou tem muita coisa a ver, e assim, eu não sei a conexão por conta dos seus outros conhecimentos, né?
Mas aí eu vou fazer a conexão pelas coisas que eu pego como experiência do que você está falando. Por exemplo, se eu faço um bolo e uma pessoa pede a receita, o bolo ele nunca sai igual. Então, por mais que a pessoa coloque exatamente a mesma medida, a mesma temperatura, bata ao mesmo tempo, o bolo é diferente. Porque a mesma receita, ela assume uma outra, eu não posso falar personalidade, né? Mas assim, ela assume um outro sabor na mão da outra pessoa. Então, o que se envolve nisso aí? Ninguém sabe. Porque eu vou bater da mesma forma. Agora energia. O papai fala que é isso, que se você fizer as coisas de bom humor, tudo vai sair gostoso. Mas se você fizer de mau humor, tudo vai sair ruim. Papai fala isso. Aí, por exemplo, tem um bolo de milho que eu sempre faço também, quando tem que levar para algum lugar, para a Júlia levar alguma coisa. E sabe como que ele tá taxado no meu negócio de receita? Assim, ó, bolo de milho da Betânia. Porque foi minha prima Betânia que me ensinou a fazer esse bolo. Mas o meu nunca fica igual ao dela. Então, é assim, essa questão da identidade, né? Eu acho que pode chamar identidade, porque afinal de contas, né? É você que fez aquilo ali, é o que você está falando, é seu. Mas é muito presente na comida. Acontece muito com salada. Ó, eu gosto muito de salada, muito. Eu acho que todo mundo tinha que comer muito mato. Mas para eu comer salada tem que ser o verde, ele tem que estar cru. Então, por exemplo, couve. Eu não como couve se ela foi ao fogo. Aí minha sogra, ela tem um jeito de fazer a couve que ela corta muito fininho, aí passa com alho, né? Não adianta. Eu não como. Porque eu não gosto. Eu acho que tem que ser cru. Entendeu? Então, assim, brócolis eu não como. Espinafre, só como cru. Bertalha, só como cru. E aí, quando eu vejo saladas diferentes nos restaurantes, tudo, eu falo, caramba, vou fazer. Aí eu fico olhando a quantidade do que é posto, né? O que eu vou botar de alho poró, o que eu vou botar de tomate, o que eu vou... E nunca uma salada fica igual, nunca. E se eu fizer a salada 3 vezes, eu vou ter 3 saladas diferentes, porque não fica igual. Então, assim, é óbvio que tem mais do que o ingrediente ali, né? Não precisa só do ingrediente, precisa de várias outras coisas. Então, tudo isso vai interferir na comida. Gente, comida é lance de temperatura, né? Então, ó, se você tira do fogo e põe numa coisa fria, se você põe numa tábua, então vê, não percebe? Não é só o forno, a quentura do forno, a geladeira, por quanto tempo ficou. Não, é tudo, é carinho. É como você vai desenformar aquele pudim, a quantidade de calda. Então, assim, eu acho que é muito isso que você está falando. Não é relação solta, entendeu? É presa. A gente dá nome às coisas. É o bolo de fulana. É assim, a gente vai nomeando pelas pessoas. Eu, pelo menos, faço isso, né? Sim. Mas eu acho que tem gente que faz também, coloca nome nas coisas, né? Assim. Pô, genial. Ainda mais agora que com essa sua fala final aí, né? Tipo, é o bolo da fulana, né? O bolo da Betânia. E assim, por mais que você tente, né, fazer igual ou parecido, sei lá, mas na sua memória tem um outro registro que faz pensar, que tá toda a energia da Betânia, não tem jeito. Mesmo que não saia igual, mas né? E não sai no Ali. Quando eu vou à casa dela, que ela faz o bolo, não sai igual, entendeu? Eu acho que o dela é infinitamente mais gostoso que o meu. Então, assim, eu não sei exatamente o que é, mas eu acho que tem muito que seja energia ou que não seja energia, que seja esse lance de temperatura, né, de ambiente, tudo, né? Eu acho que na comida tudo está relacionado. Ó, eu gosto de brincar muito com panela de barro, né? Eu não sei se você conhece as panelas de barro? Eu cozinho aqui com barro e pedra. Eu adoro. Aí, de pedra eu não tenho, mas de barro. Vou a Minas e vou trazer uma para você. Maravilhoso. Ai, poxa, então, eu tenho muita vontade de ter de pedra e de ferro, né? Ferro mesmo, aquele ferro fundido, que dizem que é muito bom.
mas de barro eu tenho. Aí esses dias eu descongelei um peixe e tirei a panela de barro. Só que é aquilo que eu tô te falando, tem que ser na hora dos intervalos, né, das aulas. Aí você tem que deixar a panela esquentar, aquele processo todo. Aí meu marido ainda falou assim, ué, mas você vai fazer nessa panela? Aí eu falei assim, vou. Mas só estávamos nós três mesmo, né? Eu, ele e Júlia. Falei, vou. Cara, olha só, a panela tá aqui. É pandemia, só tem a gente. Por que não comer uma muqueca na panela de barro? E aí, o barro, eu acho que ele tem muito isso que a gente está falando. Por quê? Eu fiz no fogão, né? No fogão convencional mesmo, não tenho lenha aqui para fazer, adoraria, mas não tem. Mas quando a gente faz a comida na panela de barro, você pode desligar o fogo e aquilo ali vai ficar, né? E vai ficar quente, e vai ficar quente. Então, é diferente da temperatura da panela normal, né? De alumínio que a gente usa. Então, assim, tudo isso tem a ver, né? E isso vai interferir no sabor da comida. Gente, a comida a lenha, que coisa gostosa! E né? Você está falando isso, né, do barro, além dela, né, porque o barro ele dá essa segurada da temperatura, o barro é essa coisa da terra, né, do natural, de tudo que está ali envolvido, dos elementos da natureza que começa a se envolver nesse fazer, né? Não que o alumínio não seja da natureza, o alumínio também é da natureza, mas o alumínio é tóxico, né? Então, chega a ser assim curioso como a gente usa uma coisa tóxica para cozinhar o nosso alimento, né? E o barro, você vê assim, além de ter isso que a gente tem esse cuidado, ainda tem o carinho que ele foi feito. Exatamente. Né? Porque ele foi feito ali com as mãos, e espera, e amacia, e a carinha, né? Tem tudo isso envolvido. Eu acho espetacular. Genial. Muito bom. Muito lindo, muito bom mesmo, muito legal. Porque é isso, pô, você tocou numa coisa incrível disso, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, embora eu cozinhe aqui com barro e com pedra, justamente porque o alumínio, eu não gosto do alumínio, não que eu não cozinhe alumínio, também cozinho, acabo cozinhando em alumínio, panela de pressão a minha é de alumínio. Mas é o que está no nosso dia a dia, o alumínio. E o alumínio foi feito para cozinhar, e o alumínio é uma coisa tóxica. Né? Não deveria vender panela de alumínio, deveria pensar em outra coisa, barata, acessível, né? Já que a gente está falando de nutrir o outro, né? Engraçado. Mas é ótimo. Voltando, mais uma coisinha assim que a gente vai pescando, né? E aí, o que mais? Eu não sei. Doce, falou? Já tem muita gente falando de doce? Não. Não? Então, doce é muito legal, né? Doce é uma coisa. Bom, assim, vou falar, tudo é a minha visão, né? Doce é algo que quando você fala, se você tiver 10 pessoas, 8 pessoas vão gostar, né? E pode lá ter as 2 que não gostam de doce. É tão prejudicial que é a primeira coisa que o nutricionista corta, né? Corta o açúcar. E se a gente parar para pensar nas nossas neurotransmissões, é o que dá prazer. Porque é o comer doce. Então, por exemplo, a mulher no período pré-menstrual tem toda aquela carga do chocolate, né? Então, o chocolate vai liberar hormônios de prazer para que ela não sinta a cólica. Quando você dá o doce, é mais do que um presente, é como se você tivesse mesmo uma relação de carinho, né? Fazer um doce, preparar, ainda mais os doces que são bem artesanais, tipo doce de mamão. Eu vou ralar o mamão, eu vou ralar o coco, eu vou ficar mexendo por horas aquilo ali, o doce de abóbora. E aí entra uma outra coisa, né? Que aí eu tenho que puxar lá dos meus estudos de África. O quanto isso sempre foi trabalhado, sempre foi mexido, tocado por essas pessoas que trouxeram esses doces para a gente. Então, se a gente pensar numa questão de ancestralidade em relação ao povo negro e ao povo indígena também, né? Se a gente pensar nessas duas relações por conta da cana-de-açúcar, por conta do bronze,
das panelas de bronze, né, de antigamente. Hoje em dia, pouco, porque hoje em dia pouquíssimas pessoas usam. Mas quando a gente viaja, é raro. Mas quando a gente viaja, assim, para visitar fazendas e tudo, eram os fogões de lenha com as panelas de bronze. E os doces só podiam ser feitos ali, por causa do gosto que eles iam adquirir. E aí a gente pega quem eram essas pessoas. Muitas vezes eram mulheres pretas que estavam ali na função de cozinheiras, que cozinhavam para muitas pessoas, mas que tinha sempre que ter um doce após a comida para que ficasse bem. E aí entra aquela frasezinha dos antigos, para tirar o gosto da comida, né? A mamãe fala muito isso. Para tirar o gosto, é. Não tem um docinho para eu tirar o gosto da comida, né? Aí a gente pergunta, pô, mas a comida estava ruim? Ah, não, mas tem que completar com um docinho. Então, assim, quando a gente dá um doce, né? Faz um doce, isso apesar de hoje já ser aí mal visto pelos nutricionistas, né? Pelas pessoas que estudam a questão do açúcar, como que isso também não é aceito entre as crianças, né? Que aí estão criando as crianças sem poder comer doce, sem nada, um monte de coisa. Então, assim, mesmo com todos esses aparatos, a gente sabe que o açúcar no organismo libera tipos de hormônio que te trazem prazer. E é do dia a dia, porque a gente vira quando está com muita raiva, eu acho que eu vou precisar de um doce. Olha, o café, você pode pôr açúcar, né, para ficar mais doce? Aí tem um também, ninguém tem um docinho para poder adoçar a vida, né? Como se aquilo fosse responsável por mudar, como se aquilo permitisse uma mudança. Então, é uma outra relação que eu faço com doce, né? E quando você quer agradar, você faz o doce, né? Você jamais faz um almoço, uma janta sem uma sobremesa. E aí, vai ficar faltando alguma coisa, né? Eu não sei de onde que é isso, né? Se isso nasce aqui, se já tinha isso aí entre os indígenas, ou então se vieram com os africanos, eu realmente não sei dessa relação de salgado e doce, né? Ou se são dos europeus, mas, poxa, a gente pegou isso, igual o arroz com feijão, né? A gente não consegue comer, e os mais antigos, eles veem na relação do arroz com feijão uma necessidade diária. Então, se você fala, né? Eu faço muito isso com a mamãe. A mamãe é uma mulher paraibana, que viveu no sertão, veio para o Rio de Janeiro, passou várias necessidades e tudo. Então, quando ela vai almoçar comigo na rua, ela fica muito chateada, porque eu não ponho nem arroz nem feijão. Aí eu ponho salada e carne. Aí ela fala, você não está comendo. Isso aí não é comida. Porque para você passar o dia todo trabalhando, tem que ter arroz e feijão. Como que isso aí vai te sustentar? Então, assim, a gente arruma o que é bom, né? E no prato do brasileiro não pode faltar o arroz com feijão, né? Parte da nossa cesta básica, da nossa dieta diária. É isso. Uhum. Ai, muito bom, muito bom. Legal você ter falado do doce, né? Na verdade, ninguém falou de sabores, né? Eu acabei de falar com Isa agora, ela até falou bastante do doce, que ela adora doce, mas ela falou também bastante dos salgados, né? Da questão que da família dela vem de Portugal e tal. Fala um pouquinho dessa história da migração, então, na sua família. E qual Então, a migração, se ela interferiu na questão da comida também, da cozinha? Essa parte de interferência na questão alimentar, eu acho que tem muito pouco, né? Mas a minha família, ela é baseada assim. A vovó, por parte de mãe, né? Minha avó materna, era filha de italianos que vieram para cá, mas ao contrário da maioria, eles foram para o Nordeste. E eu não sei dizer por quê. Não faço ideia por que eles foram para Paraíba, né? Foram para o Nordeste do Brasil. Então, assim, eram descendentes de italianos que foram para o Nordeste do Brasil e foram morar na Paraíba. O vovô, por sua vez, ele era paraibano, descendente de indígenas. Então, a vovó, ela, por parte de mãe, isso.
A vovó, ela era branca, super branca, de cabelo liso e gordinha. Bem coisa mesmo das italianas, né? Cozinhava, putz, grilo, cozinhava. E assim, a lembrança que eu tenho da minha avó em relação à comida, né? Ela cozinhava muito bem, mas o que eu mais gostava é uma coisa que hoje eu não consigo comer, porque eu acho que ninguém faz direito, que é a galinha molho pardo. Então a vovó fazia galinha molho pardo. Daquela época que a gente comprava galinha no abatedouro, né? Porque hoje em dia isso está muito difícil. Muitos alunos, quando eu estou dando aula, eles não fazem ideia do que é você comprar galinha, esperar matar para levar para casa. Então a vovó fazia galinha molho pardo. Então eu acho que hoje ninguém consegue fazer. Então eu não consigo comer. E o vovô, ele era um índio mesmo. Baixinho, ele tinha 1,60 m de altura e o cabelo muito lisinho e a pele muito escura. Então, assim, era um contraste mesmo, o vovô e a vovó. Os dois viviam no sertão da Paraíba, em Campina Grande, que hoje é uma cidade grande, mas na época não era. Viviam lá e tiveram 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. Tiveram mais alguns, mas vieram a falecer, então ficaram 5 homens e 5 mulheres. Por parte do papai, minha avó era cearense, mas veio pro... E aí uma história muito triste, né? Meu pai tem uma história muito triste. Minha avó veio pro Rio e jogou meu pai numa lata de lixo. Nossa. E acho que eu nunca contei isso para vocês, não. E quem achou meu pai foi uma artista, que era a Olga. O nome dela, eu não sei o sobrenome. E ela pegou meu pai e criou meu pai. E aí ela veio a se casar com um artista da época, que era o Ratinho, de uma dupla chamada Jararaca e Ratinho. Década de 30, 40, essa época aí. Então, o papai, ele tem esse processo todo, mas o papai é carioca, né? Então, nasceu aqui no Rio de Janeiro, minha avó veio para cá, deixou ele aqui, e depois de velho mesmo, meu pai foi encontrar minha avó, que é a mãe biológica. Eu cheguei a conhecer a mãe biológica, mas não conhecia a mãe adotiva. E a mamãe, com a família dela, foi bem em relação à industrialização brasileira. Então, pós-50, né, aquele período que todo mundo vinha para o que eles chamavam de sul do Brasil, que era Rio de Janeiro e São Paulo na época, eles vieram para cá para tentar a vida. Então, vieram meus tios, minhas tias, cada um foi vindo de uma vez, e aí é que tá, né? Aí a gente vê o processo da imigração, e aí tem uma coisa que eu falo no meu trabalho, que é assim, todos são migrantes, porque estão vindo, né? Então, quando se muda, está vindo de algum lugar. Mas existe uma diferença de onde você vem. Então, por exemplo, um migrante que vem dos Estados Unidos hoje para o Brasil, ele é tratado diferente do que aquele que vem do Congo para o Brasil. E isso acontece em território brasileiro, né? Então, a mamãe, quando eles vieram para cá, com a família, eles vieram para fazer o quê? Para trabalhar de doméstica, para trabalhar de porteiro, né? Que foi a profissão de quase todos os meus tios. Então, eles não tinham estudo, não conseguiram estudar lá. A mamãe veio estudar aqui no Rio, mas parou no ensino fundamental. E a maioria dos meus tios, nenhum deles estudou, se formou, nem nada. E aí conheceu o papai aqui, eles vieram a se casar. E nessa relação, a mamãe terminou o ensino médio dela, tem 10 anos agora, porque ela me via estudando, aí voltou, terminou o ensino médio. O papai não, mas o papai hoje já está com 88 anos, então ele fala que ele não quer mais estudar, mas já mexe no YouTube, brinca no celular, faz um monte de coisas. E aí o papai pegou essa carreira artística do pai dele, que era o Ratinho, e veio a trabalhar. Então ele se tornou também um artista, ele era o camundongo, e aí é nome mesmo, nome registrado, sabe? Na ordem de música e tudo. E sendo artista, papai foi preso político. Aí isso eu cheguei a falar, né? Papai foi preso político na ditadura militar no ano de 64. Então, ele nem esperou 68. Em 64 mesmo, ele foi preso porque ele ia fazer um show para o filho do João Goulart. Aí foi levado para a Câmara de Tortura. Depois foi colocado no hospital de malucos, que era o Doutor Eiras, que tinha no Rio de Janeiro.
Sei qual é. E ficou lá 4 meses e conseguiu fugir de lá. Então, assim, essa aí é a história do papai. Em relação à comida, eu vou ficar mesmo com a vovó, por parte da mamãe. Por quê? A minha mãe faz uma comida perfeita, mas é feia. E a comida da mamãe, apesar de ser saudável, não é comida bonita. E eu tenho isso, sabe? Eu acho que a comida tem que ser bonita. Então, a mamãe mistura, tipo, agrião com arroz e salsa. Isso é ótimo para a saúde, mas no prato isso fica horroroso. Então, a minha relação da comida, eu acho que hoje eu gosto tanto de cozinhar porque eu queria fugir das comidas que a mamãe fazia, sabe? Aí, ao contrário disso, minha filha hoje adora as comidas da avó. Então, a Júlia sempre vai para lá para a avó ficar fazendo comida para ela, diferente, sucos diferentes. Então, assim, a relação dos parentes com a imigração, eu sou pequena ainda e não tinha esse assunto. Mas da comida aí, registrada a galinha molho pardo da minha avó. muito bom, Jaque. A gente está 46 minutos, tá? Você quer falar mais alguma coisa? Você acha que está faltando? Não, eu consegui te ajudar? Com certeza, um monte de coisas maravilhosas assim que ninguém havia falado. Aliás, é ótimo, não sei onde eu vou enfiar tanta conversa, porque cada um conversa uma coisa. Assim, mas... Isso aqui tem hora que eu escapo um pouquinho assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tanta conversa? Como eu vou fazer? Decupar? Você já falou assim umas 4, 5 coisas assim totalmente diferentes dos outros. E eu devia anotar, porque você falou dos sentidos, você falou dos sabores, você falou das panelas, você falou, sabe? E outras coisas anteriores. Caraca, tá assim, maravilhoso, Jaque, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ah, então, se eu conseguir E fora tudo isso, para você falar ajudar, tá ótimo. dessa relação do cozinhar e depois que você fez, né, a cirurgia, como é que isso muda na tua vida, né, toda essa relação. Nossa, outro lugar, né? Você fala realmente de um outro lugar, muito bom. Obrigada. Não, mas se precisar, tô aí. Se você pensar em algo a panela diferente. de barro, se você puder depois mandar uma foto da panela de barro, né? Ou no momento mando! cozinhar alguma coisa nela, mandar uma foto para a gente colocar aqui, né? Porque essa história, você narrando isso, narrando de como as pessoas fazem a panela, isso é lindo, sabe? Eu acho que isso, ver se o menino, o Newton, ilustra isso, né? Faz um desenho dessa coisa da panela sendo feita. Mas olha só, eu não sei se você conhece o Espírito Santo. Você conhece? Conheço. Conheço alguns lugares. Então, no Espírito Santo, eu sei que tem trabalhos acadêmicos sobre, eu só não sei quem é para eu poder te indicar. Mas no Espírito Santo, tem as mulheres, tem um grupo de mulheres que fazem as panelas, são as paneleiras, que ficam ali perto de Guarapari, Meaípe, sabe? Aquela área litorânea ali da região de Mangues. E deve ter material na internet, entendeu? E então você não precisa nem colocar desenho, de repente você consegue até elas fazendo, né? Mãos. Divulgar cooperativas. Porque é lindo, porque eles pegam aquele processo todo. É muito legal. Se eu receber alguma coisa, eu mando para você. Tá e bom. Aí eu te mando foto de quando eu cozinhar nelas. Tá bom. Tá bom? Eu posso publicar, Jaque? Pode. Pode, tem problema não. Tá certo. Então fica tranquila. Tá bom. Um beijo. Obrigada. Ó, eu fico muito feliz de te ajudar. Eu também. Muito feliz. Eu te amo. Que bom, eu também. Você é muito legal. Ai, eu fico com vergonha. Eu vou dar uma... Não, mas assim, Noli, para de gravar para eu vou poder falar.